Estamos direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E as nossas convidadas, hoje a escritora Jocelaine Silva e mais à minha esquerda, Karen Basso, que fez as ilustrações da coleção Semeando Valores. Temos aqui 5 livrinhos que de uma forma ou de outra tentam chamar a atenção para valores por vezes ignorados, e aqui nós temos o foco no público infanto-juvenil, mas ao mesmo tempo que eu cumprimento vocês, já arrisco a dizer que muitos dos valores que são alertados aqui, muitas vezes são ignorados pelos próprios adultos. É um prazer tê-las conosco. O prazer é meu, Fábio. Igualmente. Eu queria começar provocando o porquê de chamar a atenção para valores. Nós vamos começar a mergulhar nas histórias. Nós temos, por exemplo, aqui, chama-se atenção para o valor da diversidade, para o trabalho em equipe, o respeito aos deficientes, a ideia de que, por vezes, por o sujeito ser um pouco mais gordinho, ou o que tem a pele negra, o que é japonês, o que tem sardas, todos têm que ser tratados da mesma forma e por aí afora. Como é que começou, Jocelaine, perguntando para ti, essa noção de jogar com esses valores de uma forma bem divertida e leve, mas que transmite um conceito forte, né? Bom, começou, eu posso dizer que há muito tempo, né? Então, eu sou professora, trabalhei 10 anos com os primeiros aninhos, que seriam antes de primeiro tinha os prés, depois os primeiros aninhos. Então, assim, eu sempre estava catando historinhas para os meus alunos. E essas historinhas, como eu tinha os filhos pequenos, naquele tempo que eles eram pequenos, eu também gostava de contar historinhas. Então, o que eu fazia? Em vez de contar aquelas histórias de conto de fadas, de aquelas coisas lá de fantasias que eu não me atraía muito, eu queria mais era passar valores para eles. Então, eu comecei a criar essas historinhas, mas só inventadas, eu não tinha colocado elas no papel, nada. Então, depois aí que eu criei essas historinhas, eu usei elas com os meus alunos de primeiro ano para estimular eles na leitura, buscar os valores, né, que eu gostaria de que eles vivenciassem tanto na família como na escola, na sociedade. Então, aí surgiu, agora em 2010, surgiu essa vontade de colocar isso para a sociedade em geral. E aí surgiu o box. O box que vem com 5 livros, nós deixamos aqui até espalhados. Eu vou começar, por exemplo, pegando aqui a Abelhinha Abelhuda. São 5 livretos, vamos tentar contemplar todos. E a Karen Basso faz as ilustrações. Karen, o que mais... como é que foi o processo de pensar nos traçados? Na medida que tens a história pronta, mas quando se pensa num livro infanto-juvenil, a ilustração ela não é secundária, ela passa a coexistir à mesma altura do que está escrito, né? Como é que foi ler o texto e pensar no que desenhar, digamos assim? Isso que tu falou é bem verdade, né? A ilustração para o público infantil tem um peso tão grande, eu acredito, quanto a história, porque a gente sempre fala, né, que às vezes a criança não é alfabetizada ainda, mas a ilustração pode despertar interesse, né, pela leitura, para o pai ou para a mãe ou para um adulto ler para ele, e ele também poder criar a própria história através da fantasia dele, né. Então, no momento em que a Jocelaine me procurou, eu fiquei extremamente feliz, porque eu também acredito na literatura sendo uma forma de passar valores para as crianças, né? E eu escolhi um traço destinado ao público para o qual ele foi escrito, porque o modo como a história é escrita, né? O estilo do texto já limita uma faixa etária.
Então eu busquei assim, fazer bem colorido, fazer com personagens que a criança identifique que bichinho Como é que é. nós classificaríamos a técnica que tu utilizaste? Eu aqui? usei pintura digital. Ela é feita toda no computador, através de uma mesa digitalizadora, né? Eu e a Jocelaine, eu mostrei alguns trabalhos que eu já tinha. E a Jocelaine, a que mais agradou a ela foi... Digamos que ela deu os pitacos ali, mas o traçado É ficou porque contigo. o resultado a gente brinca que é um filho, porque realmente é uma criação, vai sendo elaborada aos poucos. E foi essa então Nós a temos estratégia. então aqui um traçado eminentemente digital. Total. Tem programas, e o pessoal que é da área com... Eu trabalho com o Photoshop. Existem Direto outros. no Photoshop, Direto, eu faço as ilustrações. Eu faço o traço, o rascunho, direto já no Photoshop. O que me chama a atenção aqui, por exemplo, na história da abelhinha abelhuda, nós temos aquela ideia, por exemplo, todos sabem que a abelha, e nós poderíamos pegar também as formigas, né? Mas a colmeia, ela é, na verdade, aquele formato da colmeia já mostra um grande círculo coletivo, né? As coisas só acontecem porque várias abelhas trabalham em equipe, pegando o pólen das plantas e transformando em mel, não sei se estou falando correto. E aí temos a abelha rainha. E essa abelha abelhuda, ela se preocupava com tudo menos em cooperar e auxiliar na fabricação do mel, né? E é isso aí que a gente quer mostrar, né, para a criança e até mesmo para o adulto, né? Porque geralmente, às vezes, sempre tem alguém que não quer obedecer às regras, que não quer, né? Tem lá o seu líder ou o seu chefe. Então, assim, ó, não adianta, é uma hierarquia que a gente está na sociedade, tem que ser obedecida, né, essa hierarquia. E ali ela mostra, né, que ela era bem petulante mesmo, bem metida, não queria obedecer às ordens. E a Karen conseguiu captar, assim, ó, a abelhinha, que é um dos livros que mais as crianças estão comentando, que ela conseguiu captar bem a petulância da abelhinha. E aí mostra, né, que realmente é preciso ser humilde, é preciso obedecer às ordens, e nessa historinha mostra tudo isso, essa parte aí. Eu acho que resgata um valor que está sendo um pouco esquecido nos dias de hoje, que a sociedade está muito individualista. Tem um ponto de vista cooperativo e até de perdão, porque mesmo o grupo e o outro animal com o qual ela toma contato, que é o beija-flor, um pássaro, um beija-flor, né? Ele pensa assim, não, vou cooperar, fazer com que ela se conscientize. Isso. Então, ao mesmo tempo em que ele ajuda a ela, aqui na história vocês falam em néctar, muitos outros falam pólen da planta, mas enfim, aqui na história é dito um néctar, então ele ajuda que ela consiga, então, pegar e levar para... Que na verdade a rainha fez um teste com ela, em vez de ela pegar o pólen de uma planta qualquer, ela determinou uma espécie mais rara, que é o lírio azul. O lírio azul. Lírio é que na azul, realidade falam, ali, né? se a gente vai observar, né, se a gente vai entrar a fundo da historinha, a rainha estava de olho nela, né? Então chegou um momento que ela... Todo mundo avisou ela. Mas nós temos detalhes importantes. A abelhinha abelhuda, no caso, estava errada, mas houve uma certa cooperação, um senso de perdão, de oportunizar, e aí ela se conscientiza. Então, isso. Aí vira a abelhinha amarela. Amarelinha. E na história da raposa também existe o perdão, né? Sim. Então, assim, são valores que hoje em dia é difícil, né? Até uma criança, às vezes, pede desculpa, né? Então, já vai vendo ali através das ilustrações e através da historinha que é preciso mesmo reconhecer que está errado. Nós temos a ideia sempre de um final feliz, né? Porque aí realmente dialoga com crianças, realmente, né? De ver aquela história que precisa estar bem pontuado. Nós temos um problema, um leve desmembramento ali no sentido de buscar uma solução, e a história tem que terminar bem, digamos. Tem que terminar bem. Para criança, né? Para estimular a fazer as coisas certas. Acho que se tivesse um final não feliz, não estimularia tanto, né? Um detalhe que chama atenção nas ilustrações são as feições bem fortes dos personagens. Quando é triste, voltando à situação da abelhinha, fica muito claro a expressão de incômodo, a expressão de alegria, a expressão de curiosidade.
sobretudo quando se trata de figuras de bichos, chama a atenção a facilidade com que tu conseguiste dar traços, assim, vivacidade realmente. Obrigada. É a coisa que eu mais me preocupo, e principalmente o que eu mais me preocupo quando eu desenho personagens é no olhar, porque é através do olhar que a gente transmite sentimentos, né? A gente pode estar falando uma coisa, mas o olhar está falando outra, então os bichos acabam sendo até uma alegoria, né? Digamos assim, para dar... Acaba sendo uma fábula, não deixa de ser, né? No Não momento deixa de em que ser uma fábula. tu utiliza animais para contar uma história humanizada, né? Se torna uma fábula. Tu estás com o livro do Pintinho Diferente. Eu ia colocar ali... chamar a atenção no problema da questão da audição, né? Que para muitos poderia ser um problema, mas que nós observando e até convivência com o pessoal da militância dos surdos, nós temos aí figuras destacadas que nos mostram que pela apreensão da língua de sinais, inclusive. No caso, assim, eu trabalhei no Helen Keller, né? Eu fui professora de filosofia e sociologia. Então, assim, eu também resgatei aí, convivendo com eles na escola e na sociedade. Eu construí, então, essa historinha, então, ela surgiu em 2010, que é realmente a historinha de um pintinho que nasce surdo, e a sociedade, no caso aqui, a sociedade dos bichos, levou a ensinar, né, a como tratar bem ele, como aceitar ele. Então, aqui mostra bem, como tu estava falando da expressão, então aqui mostra bem que ele era feliz mesmo sendo surdo. Então, aquela ideia, né, de que mesmo com as deficiências e pode ser feliz, pode conviver com os outros. E nesse livro em especial eu tive a preocupação de fazer com que ele fosse um pintinho que nem os outros. Eu não fiz diferença nenhuma física nele, né? Até para mostrar que, para ressaltar que todas as pessoas tendo mesmo alguma pequena deficiência são iguais, né? No público infantil, por exemplo, num dos livros que eu até citei no início, você é como você é. Quer dizer, aqui não chega a ser citado, mas já poderíamos associar ao problema do chamado bullying, né? Que é um termo moderno e que, de certo modo, chama atenção para a repetição no apontamento de supostas diferenças ou supostas falhas. O sujeito ele é gordo, então ele é preguiçoso. O sujeito aquela famosa estereótipo que eu acho lamentável, mas que o pessoal usa de brincadeira às vezes, mas quando fica na brincadeira até não é tão ruim, mas é a chamada loira burra, quer dizer, toda loira burra. As próprias loiras às vezes fazem brincadeira com isso, mas muitas vezes a brincadeira ela guarda um tom ofensivo e que a repetição aí caracterizando o bullying mesmo, o termo americano utilizado para isso. E nós já temos até aqui lei municipal de conscientização contra o bullying, até foi um projeto de lei do vereador Renato Nunes, recentemente virou lei aí, chamando a atenção para isso, que sempre é uma brincadeira inocente, mas quando vê, desanda, causa sofrimento, né? para as pessoas. Então aqui nós temos esse aqui eu até gostaria de ler, ó. Por exemplo, ó, pele preta, morena, clarinha ou branquinha, cheia de sardas ou muitas pintinhas, magrinho, gordinho, alto ou baixinho. Você é mesmo um fofinho. E por aí vai ter até uma certa... que ele é em forma de poesia. Tem até uma certa musicalidade. E aí chama atenção, assim, realmente aqui para o valor à própria diversidade. E não é porque uma pessoa é diferente da outra, por um motivo ou outro, que um vai estar numa condição superior e outro inferior. Na verdade, as diversidades se completam. É isso que vocês tentam passar aí, né? A gente tenta passar isso ali e até mesmo, assim, esse livrinho em forma de poesia, ele nos faz uma pergunta, que é o que finaliza a história, que é como seria o mundo se todos nós fôssemos iguais. Então, é um questionamento, né? E quem lê vai ficar imaginando mesmo, né? Faz uma ideia de como seria. E é o princípio do aprendizado, né? O contato com as diferenças. Com as diferenças. E eu não sei se eu posso falar só um pouquinho sobre uma das ilustrações,
que foi a que eu utilizei na capa, que eu me preocupei bastante assim, em mostrar crianças de duas culturas bastante diferentes, que é um menino branco, né, Temos o indígena, urbano, o indígena, se identificando através da mão com uma criança indígena. Que tu exploras numa das feições traços de um japonês, seria também um oriental. Também, né? a gente... Mas nessa ilustração em específica, eu quis mostrar como duas pessoas de mundos tão distintos podem se reconhecer, né? Porque não tem razão da gente fazer distinção entre aqui. Eu fiz um menino de uma origem não determinada, com um japonês, eles conseguindo conversar através das libras, né? Eu quis mostrar que tem várias coisas que unem as pessoas, né? E as libras podem unir na linguagem. Não sei se existe, eu também não conheço tão a fundo para saber se existe diferença, né? Oscilando nas libras de diversas culturas, mas... Existe, cada região depende. Idioma vai ter uma adaptação da sua língua de sinais. Então a Libras é especificamente para o Brasil, para o português falado no Brasil. Então foi só a intenção, né? Mas, enfim, sempre há esse empenho, né? E a superação de diferenças, por exemplo, no caso da Libras, pode gerar até a própria empatia, né? Daqui a pouco as pessoas são diferentes fisicamente, mas até o que poderia ser um fator de isolamento, que é a surdez, acaba provocando a aproximação. E o que é mais bonito, aqueles que não são surdos, que também aprendem a língua e passam a se socializar. Né? Eu tive uma experiência com os meus do primeiro aninho. Quando eu trabalhei com os surdos, eu ensinava o básico para os meus alunos. Então eles sempre diziam: prof, ensina para nós, ensina aquela, como é que eles diziam? Os sinais dos surdos, eles diziam. Então vai estimulando também, né, a eles a buscar também. Nos dois últimos livros que não tratamos, pelo menos de forma mais clara, nós temos aqui o caso da moedinha perdida, de uma raposa que por um motivo ou outro perde uma moeda e passa a acusar diversas pessoas, aquela pessoa distraída que perdeu, mas coloca a culpa nos outros antes de procurar. Como tem, né? Sim. Quantas raposas a gente... Eu até diria que muitos adultos aí rabugentos que perdem as coisas pela casa e saem acusando todo mundo. Mas também está aqui, não levante falso testemunho, tenha certeza antes de atribuir alguma coisa a alguém, né? Outra aqui, o peixinho que ensina a cuidar da natureza. Aqui é pensado num diálogo meio totalmente fictício, né? Mas tipo, um menino teria com um peixinho para ele estar depositando altas quantidades de lixo sobre um rio, ele quase que extermina com os peixes. Então, aprende o seguinte: você não pode ser preguiçoso, cumpra as suas tarefas, não agrida o meio ambiente. Então, o meio ambiente é utilizado como uma alegoria para chamar atenção. E também ali aparece ali o coletivo, né, que nós devemos cooperar, né, cuidar da natureza, porque os outros também precisam da natureza, não só ele. E que a atitude dele, tipo, às vezes a gente acha, só eu, é só um papelzinho mais montante, né? E eu utilizei fotos de lixo para as crianças reconhecerem melhor. Eu fiz não foi puramente ilustração. O que é lixo, eu utilizei fotografias para as crianças identificarem melhor o que é um lixo, o que não se deve jogar. Foi pensado nesse sentido. Se identificarem realmente, né? E a gente vê, por exemplo, quando dá aquelas enchentes, né? Que aí Sim, vem vindo. Começa a transbordar pneus, tem gente não é por nada, né? Sofá em rio e por aí afora, né? Então, muito interessante. Eu gostaria, nós estamos um pouco além do tempo, aí nossa produção já faz sinal, mas acho que tivemos um esforço longo aqui de tentar sintetizar uma caixinha de 5 histórias totalmente diferentes, mas com um perfil aproximado de transmitir valores. Como é que tem sido a receptividade do público? A senhora que vem aí do âmbito da educação também, os colegas professores, alunos, os pais, como é que o pessoal recebeu as histórias nas sessões de lançamento que vocês têm feito nos últimos meses aí? Bom, em primeiro lugar, né, Fábio, esse trabalho aí foi todo feito pelo Financiarte. Então, graças ao Financiarte, né, que foi aprovado, e assim, tá sendo bem aceito.
As escolas, a gente está fazendo um trabalho também nas escolas, está indo para as escolas levar para os pais, principalmente porque é preciso que os pais também entrem em contato com esses valores, não só os filhos, mas que eles entrem em contato com esses valores para estimular os filhos. E aí esse trabalho está sendo não só feito em Caxias, a gente já está fazendo algumas regiões, algumas ISMEDs estão nos ligando e nos pedindo para ir visitar as escolas, e está assim muito bem aceito, tanto pelas crianças quanto pelos adultos também. É um conceito que eu até tenho sido insistente, sempre que entrevistamos aí escritores, ilustradores da área infanto-juvenil, eu acabo falando, se torna repetitivo, mas o pessoal insiste muito no conceito da leitura integrada, né? Da interação que esses livros possam provocar entre pai e filho. Inclusive foi uma escritora local aqui, a Elo Bassiquete, durante a última feira do livro nós gravamos um programa dos Filhos de Seição, era o título de um dos livros mais recentes dela aí. E ela falava isso, eles promoveram, em vez de fazer um lançamento formal na Feira do Livro, eles promoveram uma oficina de integração entre pais e filhos, coincidindo com o próprio lançamento. Então ali virou uma oportunidade para que os pais e filhos interagissem com a história e, em última análise, se aproximassem, né? Sim. Porque é papel dos pais estimular, né? E dando o exemplo é que tu estimula realmente, né? Então eu quero, assim, mais uma vez agradecer a vocês. Infelizmente o tempo não é tão longo para a gente dar conta, mas acho que conseguimos aqui passear razoavelmente pelos conceitos. E fica um espaço para cada uma de vocês tocar em um ponto que não tratamos até aqui, seja das histórias em si, dos conceitos, das ilustrações. É com vocês, hein? Bom, eu quero deixar aqui o meu contato, então, porque assim, a gente não levou para as livrarias ainda, a gente está com todo o material e a gente está divulgando nas escolas, que é essa a nossa intenção, levar para as escolas, para a comunidade. E então eu vou deixar meu telefone, que é o 81369259, 9209-4884, e também nós temos uma página no Facebook, Jocelaine Silva, e estamos aí prontos para trabalhar e divulgar mais esse trabalho. Tem uma previsão de quando os livros vão para as livrarias? Claro, tu colocaste a questão do financiarte, então a gente sabe que existe uma parcela da impressão que tem que ser doado para as escolas. Sim. Que eu imagino que é o que vocês estão fazendo, doando os livros e fazendo ações integradas. Isso. De oficinas, de contação de histórias. Ainda bem recente, ainda não deu para fazer tanta coisa. Eu imagino que seja isso que está acontecendo. Mas já tem uma previsão de levar a obra para as livrarias? Olha, a gente está entrando em contato com algumas livrarias e também depois a gente vai fazer também esse trabalho na Feira do Livro, né? E algumas feiras do livro da região. E vamos ver, né? Não tem uma previsão certa das livrarias, mas em breve. A gente avisa porque nós duas temos páginas no Face, eu tenho também o meu site. Quer divulgar teus contatos também? Pode ser. O meu site é www.karenbasso.com.br. Lá a gente põe as notícias e pelo Facebook é Karen Basso Ilustrações. Então a gente está sempre atualizando, né? Então no momento em que tiver nas livrarias, que as pessoas, até bastante gente tem perguntado, a gente avisa. Então tá, mais uma vez eu quero agradecer a vocês, gostei muito mesmo. E fica a recomendação aí, elas passaram os contatos, em breve devem estar nas livrarias, essas simpáticas caixinhas. Então não tem como não ter acesso ao livro, de uma forma ou de outra tem como encontrar pelo Facebook, pelo telefone ou nas próprias livrarias. Então mais uma vez fica o convite, a recomendação, essa bela coleção Semeando Valores, organizada então pela Karen Basso com as ilustrações, e a Jocelaine Silva, que fez então os relatos, que contou as histórias, a escritora da obra. Fica mais uma vez a recomendação para quem nos acompanha, ao mesmo tempo que convido a todos para que continue acompanhando a programação do nosso canal 16. Até o próximo Café com Letras.